Então, vamos lá para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será a equação do segundo grau completa. O que é uma equação do segundo grau completa? É aquela equação cuja eu tenho os três coeficientes. Eu tenho o coeficiente A, B e C. Na apostila de setembro do mês passado, nós vimos o que? As equações do segundo grau incompletas, onde eu tinha o coeficiente A e B. Aí a gente usava a fatoração para poder resolver essa equação, né? Nós vimos também, no caso, as equações do segundo grau com os coeficientes A e C, onde a gente usava a raiz quadrada do coeficiente C para encontrar os valores de x. Lembrando que numa equação do segundo grau, nós podemos encontrar até dois valores para o x, ou seja, aquele nosso x1 e x2. Então, vamos para o nosso exemplo aqui de equação do segundo grau completa. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Para a gente poder resolver uma equação do segundo grau completa, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? É uma fórmula que utiliza os coeficientes da equação do segundo grau para poder fazer a resolução, tá? Então, aqui a prof vai estar desenvolvendo a resolução desta equação para vocês compreenderem como faz, tá bom? Então, vamos seguir de exemplo aqui. Então, o primeiro passo é identificar os coeficientes A, coeficiente B e o coeficiente C da equação do segundo grau. Quem é o coeficiente A? O A é aquele que está na frente do x ao quadrado. Ah, professora, não tem nada aí na frente. Se não tem nada, é o número 1 que está aqui. Então, eu vou dizer que meu A é 1. Coeficiente B é aquele que está na frente do x. Quem está ali? Menos 5. Então, o meu coeficiente B é menos 5. Coeficiente C é o termo independente. Quem é? 6 positivos. Primeiro passo, então, identificar os coeficientes A, B e C. Agora, o que a gente vai fazer, tá? Agora, a gente vai aplicar a fórmula do delta, tá? Delta é uma letra grega, tá? Que é um triângulozinho, mas a gente lê delta, tá? É um triângulo fechado, que é isso, aqui é difícil fazer. Qual é a fórmula do delta? É B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C, tá? Então, essa aqui é a fórmula do delta que vocês vão usar para poder resolver uma equação do segundo grau, tá? Então, os passos são esses. Vão gravando aí na cabecinha de vocês. Identifica os coeficientes e escreve a fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Nós sabemos agora quem é o coeficiente B, nós sabemos quem é A e quem é C. A gente vai fazer o quê? Só vai substituir. O delta, então, é igual B. Quem é B? Menos 5. Então, vou colocar entre parênteses porque ele é negativo. Então, menos 5 ao quadrado, porque é B ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é A? 1. Quem é C? 6. Tá? Agora, a gente resolve aqui. Menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5. Fazendo o jogo de sinais, menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Agora aqui eu tenho uma multiplicação, tá? Se eu não tenho sinal, é positivo. Então, o primeiro passo aqui é fazer o joguinho de sinal entre eles, ó. Menos com mais é menos. Com mais é menos. Então, o sinal que vem aqui é menos. Então, lembrando, o primeiro passo é fazer o joguinho de sinais. Agora, eu vou multiplicar, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24, tá? Vamos pegar uma nova folha aqui, né? Nova nota. Vamos escrever, né? Agora, o nosso delta, então, tinha ficado o quê? 25 menos 24. Quanto que é 25 menos 24? Isso, 1. Então, o valor do delta é 1. Beleza, acabei aqui, professora? Não, não acabou. Depois de achar o valor do delta, a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar agora uma fórmula que vai nos permitir encontrar o valor do x, tá? Então, aqui, ó, que seria a fórmula x é igual a menos b
mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, essa aqui é a fórmula que eu vou usar depois de encontrar o delta, tá? A gente já tem todos esses valores, então é só substituir. X é igual menos... Qual é o valor do B mesmo? É menos 5. Então, eu tenho esse menos do B, eu vou colocar entre parênteses menos 5, que é o valor do B. Mais ou menos, raiz quadrada. Qual é o valor do meu delta que eu achei? 1. 2 vezes, qual é o valor do meu A? 1 também, tá? Então, o X, ele vai ser igual... O X vai ser igual, ó, primeiro joguinho de sinais aqui, ó, menos com menos, mais, então mais 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1, é 1, prof. 2 vezes 1, 2. Agora, eu iria fazer o quê? Agora eu tenho que puxar 2 risquinhos aqui, por quê? Eu tenho esse mais e esse menos aqui, ó, tá? Então, assim... Com um valor de x, que aqui a gente encontra o x1 e o x2, tá? O x1 vai ser o quê? Eu vou somar, tá? Ó, 5 mais 1 é quanto? 6 dividido por 2 é quanto? 3. Então, o valor do meu x1 é 3. x2, vamos colocar aqui. Seria 5 menos 1, quanto que é? 4 dividido por 2 é quanto? É 2. Então, o valor do meu x2 é 2. Então, aqui está resolvida a nossa equação do segundo grau. Encontramos o valor do x1, 3, e o valor do x2, 2. Então, assim que a gente resolve uma equação do segundo grau. Vamos recapitular? Primeiro, encontra os valores de A, B e C. Aplica na fórmula do delta. Qual é a fórmula do delta, prof? É B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C. Encontrou o valor do delta, ok. Vai para o x, tá? Qual é a fórmula do x? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Faça as substituições, depois de extrair a raiz quadrada, você vai puxar o x1 e o x2. Por que x1 e x2? Porque um eu estou somando o valor da raiz quadrada e outro eu estou subtraindo o valor da raiz quadrada, encontrando assim os dois valores de x. Mas ainda a gente tem algumas regrinhas para quanto a esse valor do delta. Por exemplo, se o delta der positivo, beleza, você vai encontrar dois valores de x, como foi nesse exemplo. Mas agora pensa com a prof aqui, se o delta der negativo, e aí? Na hora que você vem aqui, ó, para extrair a raiz quadrada de delta, me diga uma coisa, existe raiz quadrada de número negativo? Não, né? Porque a gente já estudou sobre isso. Então, uma dica da prof, se você encontrar o delta negativo, você só vai escrever, não tem solução nos reais, ok? Se o delta der positivo, continua de boa, tá? E se por um acaso o delta der zero? E aí? Voltando aqui de novo para essa raiz aqui. Se o delta der zero, quanto que é a raiz quadrada de zero? Zero, é claro, né? Então, quando você vier aqui, ó, nessa parte aqui de somar e subtrair, faz diferença você somar ou subtrair zero? Não, né? Então, assim, quando o delta der zero, o que você vai encontrar? Você vai encontrar só um valor de x, tá? Você não encontra dois. Então, são essas as regrinhas para o delta. Vamos recapitular a regrinha do delta? Delta positivo. Você vai encontrar dois valores para o x, o x1 e o x2. Delta zero, você vai encontrar somente um valor para o x, ok? E delta negativo, você não encontra nenhum valor de x, porque não existe raiz quadrada de número negativo, ok? Então, assim, essa é a forma de você resolver uma equação do segundo grau. Dúvidas? Chamem a prof, tá?
E quanto às atividades, nós temos o desafio 1 e 2 vai ficar para vocês estarem fazendo, tá? Vamos fazer hoje o desafio 1 e 2, ok? Fiquem com Deus e qualquer dúvida podem chamar a prof, tá?